E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos começando mais um Realmente Cast, o primeiro podcast da TV. Estamos aqui agora com uma advogada. Acho que vai ser a primeira advogada que vai estar por aqui. A princípio a gente não teve nenhuma outra ainda. Eu quis fazer questão de trazer alguém bacana que tem uma história de vida interessante. Então, antes da gente apresentar, temos que falar, claro, dos nossos patrocinadores. Temos aqui a Bistratos, nossa parceira forte, está com a gente desde o início, acreditou nesse projeto, está aí com a gente desde o início, então com certeza realmente é alguém que é um tipo de empresa que a gente quer estar sempre perto. Então, você que tem interesse em vender no seu comércio, no seu supermercado, no seu salão de beleza, entre em contato com eles que com certeza vai ter algum produto bom para você vender. E claro, nosso mais novo patrocinador começou com a gente no programa passado, que é uma grande empresa que se chama Wise. O Wise nada mais é do que uma empresa de investimentos, é uma assessoria de investimentos profissionalizada. Como assim, Vitor? Você tem um pouco de preguiça, não tem tempo para poder realmente investir por conta própria, entre em contato com eles, que aí você pode sim colocar o seu dinheiro em quem confia, alguém, uma empresa realmente séria e principalmente é ligada ao BTG Pactual, ou seja, o maior banco de investimentos da América Latina. Então, sem mais demora, sem mais delongas, estou aqui com a Hortência, minha amiga, muito obrigado. Eu gosto de apertar a mão porque eu sou uma pessoa de energia. Eu sei, pandemia e tudo mais, mas graças a Deus estamos bem. Acredito que você esteja também. Não sei se você chegou a ter a Covid ou não. Graças a Deus eu não cheguei a ter. Mas acho que escapando também. Isso, então tá ótimo. Então eu acho que a gente já está nessa fase, se Deus quiser, de realmente acabar isso tudo. A gente tá com as vacinas, graças a Deus, enfim. Mas não vamos nem entrar nesse assunto, que eu quero mesmo saber de você. Lhe parabenizar pela mulher que você é. Eu acho que é uma honra pra gente ter uma mulher como você, que realmente faz a advocacia feminina com orgulho, exerce a profissão com orgulho. Então, queria que você se apresentasse para todo mundo aqui lhe conhecer. Perfeito. Muito obrigada, Vitor. Para mim é uma satisfação imensa participar de um programa como esse, com essa proposta, com essa temática, falar um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória, sobre questões que envolvem a advocacia como um todo. Meu nome é Hortência Monteiro, eu advogo já estou caminhando aí para o 8º ano. Moro aqui na capital, mas sou do interior, de uma cidade chamada Marcelino Vieira, onde nasci e me criei. Vieira, porque assim, eu até gosto de trabalhar no interior, eu trabalho com frequência, mas nunca estive lá. Quantos habitantes tem Marcelino Vieira? 8.000. Caramba, 8.000. Incluindo a zona rural. Então realmente é bem pequena. É uma cidade pequena. Então, eu sempre gosto também de trazer esse aspecto cronológico, de vida, de infância, adolescência e tudo mais. Então vamos lá, então você nasceu e se criou lá, só nasceu, veio pra cá? Como é que foi isso? Eu nasci e me criei em Marcelino Vieira, fiz o ensino médio lá e migrei aqui para a capital para fazer a faculdade, né, o nível superior. Me submeti ao vestibular na época, com a nota que obtive no resultado, consegui bolsas de estudo, o ProUni, o FIES, e comecei a fazer faculdade na UniRN, que é uma instituição privada aqui da capital, da qual eu sou egressa, tenho muito orgulho. Fiz um curso fantástico, muito bem direcionado. Você começou em que ano? Comecei em 2015. Aliás, me formei em 2015 e comecei em 2010. Então a gente devia estar por ali também. Me formei lá também. Então é uma faculdade que eu tenho muito apreço. Inclusive, sabe quem estava na minha relação desde o início, de convidado para cá? Daladier. Pronto, era alguém que eu tinha muita vontade, eu não sei como é que tá realmente a questão de agenda, de disponibilidade dele, era alguém que eu teria interesse, porque realmente é um baita de um reitor. Eu lembro que na época que a gente começou, a faculdade estava naquela transição de nota 4, acho que tinha alguma nota que era máxima 5, e acho que o único de direito que tinha essa nota era o UniRN e tal. E eu fiquei encantado, realmente eu confesso que fiquei muito, muito satisfeito também, acredito que você também. Também, você tá dizendo, fui muito bem acolhida pela instituição de ensino. Acho que dentro do cenário de formação que eu poderia ter, dentro do curso que eu escolhi de forma tão convicta, porque como eu lhe disse em outra oportunidade, né, Vitor, quando a gente conversou, o direito sempre foi uma escolha muito convicta para mim, não foi um acidente. Mas tinha familiar seu que tinha, assim, que exercia alguém, porque às vezes isso vai um pouco de histórico, sim, né, vai mas passando para filho, não. No meu caso, não. Na minha família não tenho nenhum parente próximo que advogue, que tenha estimulado em mim esse desejo. Foi algo muito natural mesmo. Acho que por uma questão de habilidades, reconhecer habilidades, eu sempre gostei, sou muito comunicativa, gosto muito de conversar, e isso pesou bastante na escolha. Acho que também a função social da minha profissão também pesou nisso. É algo importante, da qual não podemos nos distanciar no exercício efetivo do ofício da advocacia. Por mais que a gente tenha a parte profissional, mas a parte social da coisa não tem como você desvincular. Exatamente. Você tem que realmente ter essa... Na verdade, perde a essência. Verdade. Se a pessoa, por exemplo, se preocupar apenas no ganhar do dinheiro, exatamente, isso acaba ficando um pouco em segundo plano e aí você não consegue exercer a função. E algo que eu sempre prestei atenção, inclusive, de uma curta época que eu cheguei a cogitar estudar para concurso, eu vi o quanto a advocacia pública
é uma profissão sensacional. Eu acho que eu tiro o chapéu para essas pessoas, porque você atender, às vezes, pessoas que não têm condições financeiras, às vezes que estão, Exatamente. realmente estão em momentos, né, de crime, alguma coisa assim, realmente é Situação de algo... vulnerabilidade, né? Principalmente, exatamente. Então, assim, é muito gratificante ver pessoas exercendo determinadas funções porque tem esse apelo social que Exatamente. se sobressai, né? Isso é bacana. Algo que me chamou a atenção é que você tem uma certa, assim, você participa de eventos, de palestras, né, principalmente na OAB, né? Isso surgiu desde o início da sua trajetória como advogada ou Não surgiu como é que desde foi? o início. Logo que eu me formei, obviamente o foco era me inserir no mercado para conseguir passar pelo processo de autoconhecimento, de escolha em relação ao nicho de atuação, que é importantíssimo para você começar a projetar a sua carreira profissional. E inicialmente eu não tinha tanta proximidade com as atividades institucionais da ordem, que é a OAB. Depois de mais ou menos uns 2, 3 anos, eu comecei a me familiarizar mais, a desenvolver o interesse por participar efetivamente das comissões que existem na ordem, que é importante, inclusive destaco para todos os estudantes, as pessoas que têm esse interesse, advogados, que querem se aproximar de algumas áreas específicas. As comissões da OAB, elas são importantíssimas, o acesso é facilitado. Então, aqueles que desejam podem recorrer ao órgão de classe e ver como é o procedimento efetivo de inscrição. Que eu acho até que é uma boa estratégia, principalmente para quem está começando, né? Porque, assim, exatamente. Vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade, a realidade de várias pessoas aqui. Você começa, você faz aqui entre 9 a 10 períodos, né? Normalmente 10, né? E tal, e você passa na OAB. Aí tem gente que passa antes de terminar, tem gente que paga logo Depois. após, aí depende da questão. Passei, virei bacharel, tirei meu OAB. Como é que eu começo a trabalhar? Acho que essa é a grande dúvida de muita gente que começa e tal. E para você, como é que foi esse trajetória aí para que a gente passe esse apanhado seu? Para mim, eu fui uma dessas pessoas que me submeti ao exame de ordem, acho que no 9º período do curso, e fui aprovada, felizmente. Foi uma batalha, mas deu tudo certo, funcionou. Quando eu terminei, que colei grau efetivamente, eu já comecei a buscar oportunidade de trabalho, porque eu sempre tive em mente, minha projeção de futuro e de carreira era realmente trabalhar de forma independente, ter o meu espaço, ter o meu escritório. Mas a gente não começa onde a gente projeta no futuro, a gente tem um caminho a ser trilhado até chegar lá. Então, eu sabia que eu precisaria me amadurecer profissionalmente e as oportunidades, trabalhando como advogada contratada, foram muito importantes nesse processo de autoconhecimento. Então, a sua primeira função foi como advogada contratada como advogada no escritório? Contratada. Que é algo bem tradicional, né? Normalmente, ou a pessoa começa como estagiário durante a faculdade e se torna advogado, né? O escritório absorve depois que você se forma. Que aí você tem um upgrade, digamos assim, tanto financeiro quanto de atividade. Ou você é contratado como estagiário júnior, ou como advogado júnior logo no início ali e tal. Então você começou dessa forma. Como advogada contratada, passei pouco tempo na minha primeira experiência como contratada, e aí destaco uma coisa importantíssima, que quando eu me iniciei no mercado de trabalho, eu tinha pouquíssima noção de como operacionalizar de fato o exercício da advocacia. Eu não sabia como era que utilizava as plataformas digitais. Rapaz, eu acho que todo mundo. Eu acho que é um problema, é uma realidade que... Exato, porque é o seguinte, você se acostuma com a faculdade, a parte do direito, de que você conhecer, jurisprudência, doutrina e tudo mais. A parte teórica. Mas a parte funcional da coisa, realmente da aplicabilidade, principalmente porque hoje em dia todo processo hoje ele é online. Então, assim, se a pessoa não tiver uma familiaridade com o sistema, tem que ter um token, tem que ter um pendrive, tem que ter uma assinatura digital, tem que ficar pagando por isso também. Então, como é que foi esse processo inicial? Porque eu confesso que eu apanhei também. No início sofri demais. Sofri demais. Nessa primeira oportunidade de trabalho, eu fui sem saber absolutamente nada. Nem como era que utilizava o token para fazer o acesso às plataformas digitais do PJE, da Justiça Federal. E nessa oportunidade foi quando eu consegui me familiarizar com tudo isso e, de fato, instrumentalizar o exercício da advocacia. Essa foi a primeira grande contribuição que o trabalho como advogada contratada me oportunizou. E aí, depois que eu me familiarizei com isso, que me senti mais independente, porque a palavra é essa, Vitor, você só consegue, de fato, trabalhar como advogado se inicialmente você conhecer essas plataformas, você souber como utilizá-las. Senão você pode até ter o conhecimento teórico válido, você pode até entender de processo, mas você não sabe como materializar isso da maneira formal que o sistema exige. Então, essa foi a primeira grande contribuição que o trabalho como advogada contratada me oportunizou. Depois que eu passei pouco tempo nessa experiência, mas foi suficiente para que eu alcançasse isso, eu passei um tempo afastada do escritório de advocacia e em seguida fui contratada para trabalhar como assessora sindical. Trabalhei como assessora sindical durante um período e nessa experiência... Peraí, só sindical, então Eu trabalhei como assessora de um sindicato aqui em Natal. Sindicato, tá. Isso. Fui assessora do sindicato, assessora jurídica.
E durante esse período, eu conheci a advogada com quem eu passei mais tempo trabalhando como advogada contratada, doutora Júlia Jales, que é uma advogada excelente, inclusive, ó, se ela estiver assistindo aí, um beijo pra você, Júlia. Júlia foi uma pessoa importantíssima na minha trajetória, por quem eu tenho muita gratidão e É bom, né, respeito. quando a gente... Assim, você disse que tá com 8 anos de Isso, atuação? caminhando para o 8º ano. Então, assim, então você tem toda essa trajetória e você lembra de pessoas no início Demais. que marcaram, que ajudaram, porque eu acho que ninguém consegue crescer sozinho. De maneira nenhuma, Né? é um Então, processo. exato, então você tem essas pessoas, é muito bom também retribuir. E eu acho que deve ser muito bom também para quem foi essa mentora, para quem deu ajuda, para ver, caramba, aquela menina ali que chegou aqui, agora é um baita de uma mulher, realmente crescendo, dando entrevista, aparecendo, acho que deve ser prazeroso também, né? Algo que eu queria falar com você, que é algo que infelizmente foi até recente, uma notícia que saiu, e eu particularmente eu concordo, que é a questão da parte salarial dos advogados que estão iniciando. Entendeu? Certo. Que eu vi, se não me engano, foi acho, no blog do Gustavo Negreiros, que saiu uma notícia dizendo que a média salarial de advogados era na faixa de R$1.400, R$1.500, R$1.600, um advogado para trabalhar no escritório da advocacia. Não preciso nem adentrar o quanto você receber naturalmente, mas essa realidade. Isso realmente Existe real. sim, é real. Inclusive é um fator que gera o desestímulo e o abandono por parte de muitos profissionais da área jurídica, advogados, em relação à manutenção na carreira. Porque eles começam... A realidade é essa, você começa buscando o suporte, o aprendizado dentro do segmento, mas você precisa do dinheiro para pagar as contas. Claro. Porque os boletos chegam todo mês e você Só tapinha nas costas não paga a conta, não. Exatamente, você tem essas responsabilidades a assumir. Então, a remuneração, ela não estimula boa parte dos profissionais em alguns escritórios, obviamente não vou generalizar, Claro. mas em boa parte, converso com colegas advogados que já relataram situações, sim, de deixar trabalho porque estava sendo sufocado, trabalhando demais e mal remunerado. E aí acho que também isso é uma questão de conscientização dos escritórios, aqueles que optam pela contratação de advogados para trabalhar nos seus espaços de trabalho, que haja esse respeito, ao menos ao piso da categoria, que se pague de forma a estimular o profissional a enxergar a advocacia como um caminho possível. Qual é o piso? Confesso que eu nem sei. Olha, a última vez, sempre passa por atualizações, mas a última vez que eu vi, 8 horas estava 1.800 e 4 horas estava 1.200 e pouco. Entendi. Era algo em torno disso. Então, ou seja, então, é algo normal de acontecer que seja pago menos do que o piso. Muito comum de acontecer. Entendi. Inclusive, muitos escritórios contratam pagando abaixo desse valor. É comum demais. É complicado. Mas assim, agora vou puxar o lado para o empreendedor, né, para o proprietário, o dono do escritório. Na hora que você tem uma gama, uma quantidade muito alta de pessoas que estão se formando, e você tem uma vasta opção de mão de obra, naturalmente que nem todas vão ser qualificadas, né, porque você começou ali na carreira. Você acha que esse início poderia realmente, assim, em função dessa grande quantidade de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que inclusive é uma crítica até grande ao Brasil, de forma geral, que o Brasil tem mais faculdades de direito do que o restante do mundo. Se você somar todas as faculdades de direito do Brasil, dá mais do que o do mundo. A gente ainda enfrentou a questão do curso, do EAD, né? Que foi uma discussão que surgiu, o curso à distância. Exato. Então, assim, isso é uma crítica que eu faço de forma geral a essa grande quantidade de faculdades, que normalmente às vezes não são faculdades legais, acabam gerando profissionais que não são tão bons. É verdade. Para quem é o dono do escritório da advocacia, que eu fiz essa introdução para chegar nessa pergunta, para quem tem o escritório da advocacia, você acha que seria fácil contratar alguém pagando mais do que isso? Eu acho que talvez a pergunta nem o caminho do questionamento nem seja esse. É mais fácil contratar pagando menos. A prática comum é essa. Não, então, aí a minha pergunta é justamente o contrário. Será que ficaria viável para um escritório contratar alguém que esteja iniciando, pagando mais para poder realmente bonificar? Considerando o nível do profissional que está no mercado. É basicamente isso que você quer saber. Olha, eu acho que quando o escritório ele apresenta a disponibilidade de uma vaga para contratar um profissional advogado, ele tem também a responsabilidade desse processo seletivo em suas mãos, de avaliar esse profissional antes de efetivar uma contratação. Então, se ele opta, por mais que o mercado possa deixar a desejar em qualidade, esse processo de análise para contratação é feito de forma individualizada. Cada empresa vai ter seu perfil, vai ter o seu perfil, vai ser a forma como você vai gerir aquela entrevista, você vai definir de acordo com as suas necessidades. Então, se você já tem a convicção de pagar da forma correta, com uma remuneração que realmente estimule o profissional, o fato do mercado, entre aspas, estar saturado, não ter profissionais tão competentes de forma linear, não pode comprometer o nível de remuneração que você deseja entregar ao profissional que você deseja ter no seu espaço de trabalho.
Essa é a verdade. Uhum. Até porque o espaço, o que você entrega no seu escritório é o serviço que o seu cliente vai estar recebendo. Então, se você não cuida desse processo, na escolha desse profissional, você relativiza a qualidade do serviço que você entrega. Faz sentido, porque sabe qual é a minha grande preocupação? É justamente a realidade. É alguém que veio de baixo, realmente não tem parentes, não tem pessoas conhecidas, então você meio que está avulso no mercado. Você saiu da faculdade, você não tem muito para onde ir. Então, como você disse, a gente tem conta para pagar. Exatamente. Então, para o cara que vai começar, por exemplo, eu vou lhe pagar aqui R$1.400 A e pessoa tal. vai aceitar. Exato. Ela vai aceitar, porque aí vem a questão da conscientização na minha percepção, do senso de responsabilidade, inclusive no que diz respeito ao estímulo para enxergar a advocacia como um caminho viável para você sobreviver, viver dela, não apenas trabalhando e vendo na perspectiva do empreendedor, do profissional autônomo, que é algo importante, que eu estimulo bastante, mas também se você optar por trabalhar como contratado, que você receba uma remuneração que seja digna, que você se sinta estimulado. Agora, nesses casos iniciais, eu digo isso porque, assim, por mais advogado que eu seja, eu não tive muita experiência em outros escritórios, então a forma até de remuneração é diferente. Não existe percentual, não? Assim, quem é contratado, de fato, algum percentual de captação, Depende de tal? da política institucional de cada escritório. Depende do que a vaga oferta. Entendi. Por exemplo, tem o escritório A, B, que apresenta uma vaga lá para contratação de advogado tributarista. E aí, essa vaga, você tem uma remuneração fixa, às vezes trabalha em regime de exclusividade, é ofertado uma política de crescimento de carreira dentro do escritório, participação em ações de tipo A, B e C. Tudo isso é alinhado pelo escritório na oferta da vaga. Mas isso deveria ser mais assim, porque você cria um ambiente mais propício para a pessoa se empolgar. Fiz, caramba, meu amigo, agora eu vou botar para descer aqui para poder trabalhar e poder fazer. É um grande contrassenso, mas é porque enquanto se explora a mão de obra barata, especializada e técnica, como acontece no nosso segmento profissional, as grandes bancas se consolidam, podem até enfrentar alguns problemas em relação, às vezes, à não observância dessa capacitação que o profissional possa ter no momento da contratação, mas isso favorece para um crescimento financeiro substancial para essas empresas. Então, talvez nem seja, e é algo que precisa ser desconstruído, algo que precisa ser mudado. A nossa profissão ela precisa ser remunerada da forma correta, as oportunidades que se afigurarem viáveis no mercado, elas têm que ter isso em mente, até para que a gente trabalhe de forma a que o nosso ofício seja visto de uma forma diferente na sociedade. Começa também por aí. É porque também, infelizmente ou não, a profissão em si, principalmente para quem teve péssimos profissionais ali auxiliando, às vezes é até mal vista por grande parte da população. Exatamente. Né? Então, assim, só pensando no dinheiro, ganha demais, não sei o quê. E a gente sabe que toda profissão vai ter suas vantagens e suas desvantagens. E algo que sempre pega, voltando para essa questão do início da carreira, é justamente esse início. Como começar, se vale a pena. Pô, se ganha tão pouco, será que não vale a pena eu arriscar fazer por conta própria para eu tentar ganhar um pouco mais e tal? Você fala um pouco da sua trajetória, depois você vê como é que seria o ideal. Como é que foi esse início, então, de trabalho e tudo mais? Talvez eu comece lhe respondendo a pergunta mesmo, em relação ao melhor momento, se você tem em mente uma advocacia independente, autônoma, se o seu perfil não é de advogado contratado, se você deseja materializar isso na sua carreira, isso é uma questão que implica um planejamento prévio muito bem consolidado. Porque você não pode hoje decidir que quer ser um advogado autônomo e amanhã, sem nenhum suporte, inclusive no que diz respeito às afinidades por uma área de trabalho que você realmente deseja atuar, sem nem se conhecer nesse sentido. Que às vezes acontece muito, né? A pessoa querer fazer tudo e não faz nada. E não faz nada. Ou sem ter uma cartela de clientes que lhe dê esse suporte. Eu estava até comentando, Carlinha está aqui, estava comentando antes do início do programa com Carlinha, que a questão em torno das condições ideais é um ponto sempre muito importante de ser observado. A gente nunca vai ter, nas tomadas de decisões importantes na vida, as condições ideais sempre. Exatamente. A gente vai precisar, sim, se projetar e se organizar de forma estratégica para que a gente consiga dirimir um pouco os riscos. Mas eles vão existir. Então, também é uma questão de tato, de você pensar para frente, de você maturar essas escolhas. Quando eu decidi, eu sempre tive esse desejo do empreender, de trabalhar de forma independente. Então, mesmo trabalhando como contratada, isso sempre foi uma coisa muito clara, inclusive com as pessoas com quem eu trabalhei.
que o meu desejo, eu estava ali, iria contribuir com tudo que fosse possível dentro daquela oportunidade de trabalho, mas o meu desejo era ter o meu espaço no futuro. Que isso é algo que acontece principalmente com quem se destaca depois, porque assim, por mais que você não queira estar naquele papel durante a sua vida toda, mas você está dando o seu melhor, você vai fazer realmente o bem feito, para que a pessoa enxergue que você está no período de transição, mas que ela não está sendo prejudicada por isso. Exatamente. Porque tem muito profissional que está ali, não, eu não vou ficar aqui mesmo. Não vou contribuir, não vou entregar nada de valor. Exato, para quê? E eu, todo programa, eu falo isso. Gente, vocês precisam gerar trocas voluntárias. O que é uma troca voluntária? Hortência, tudo bem, eu sei que você não vai passar aqui a sua vida toda, mas vamos fazer o seguinte, a gente se dá 2 anos. Exatamente. Para você trabalhar. Eu digo se dá no sentido da gente chegar e a gente se estipula 2 anos. Você vai trabalhar com afinco, a gente também vai ter remunerações diferenciadas, enfim, para que você trabalhe realmente bem e que depois desses 2 anos você veja como é que foi o antes, como é que foi o depois. Caramba, eu vou sair pela porta da frente valendo. Exatamente. Então isso é importante, eu costumo dizer isso para todas as pessoas, independentemente do ramo, da atividade. E essa questão da experiência prévia terminei a faculdade, passei no exame de ordem, vou abrir o meu escritório. O caminho foi esse para mim? Não, não foi esse. Depois que eu me formei, que passei no exame de ordem, eu trabalhei como advogada contratada e destaco. Essas oportunidades, elas foram muito importantes no meu processo de autoconhecimento, na identificação das minhas habilidades, da definição do meu nicho de atuação profissional. Então, essas experiências, elas são muito enriquecedoras. Então, é muito mais difícil você terminar a graduação, aprovado no exame de ordem, no dia seguinte abrir um escritório, abrir as portas de um escritório, sem você ter esse know-how, sem você ter essa experiência, sem você poder partilhar essas trocas com profissionais mais experientes. E tem também a parte operacional da coisa, contratação de gente, aluguel, energia, mobília e tal. Tem toda essa parte realmente financeira. A parte de gestão. Exato. Que a gente sai, inclusive, da faculdade, como a gente conversou. Sem saber de nada. Sem ter uma noção. Nós saímos do curso de Direito, como profissionais autônomos que somos, sem entender nada sobre gestão, sem saber como é que gerencia a sua própria atividade de maneira independente. Isso é uma falha, uma crítica, inclusive, que eu faço às instituições de ensino. Acho que deveria se ter um olhar diferenciado sobre isso. Inclusive, a política de estímulo também ao exercício da advocacia nas instituições de ensino, porque ainda é muito estigmatizado. As pessoas ainda associam muito aquele discurso, mas advogado vai morrer de fome. Então, o estímulo excessivo ao concurso público, não que não haja um caminho de viabilidade, inclusive dá para você conciliar as duas coisas em alguns cargos públicos, mas que as pessoas também comecem a construir essa visão positiva em torno da advocacia como algo viável, algo realmente que pode ser uma escolha consciente. É isso que eu acho que precisa ser reconstruído. Nos estudantes de direito, nos advogados iniciantes que estão aí se colocando no mercado. Então, essa visão a gente precisa reaproximar essas pessoas da advocacia. Porque também tem, até quando a gente se encontrou, eu até disse a você que na minha época de graduação, se o professor perguntasse quem tem interesse em fazer concurso público, metade da sala dizia que tem interesse e a outra metade dizia que poderia ter interesse. Não tem nada de errado com isso. Não, de maneira alguma. Porém, na hora que a gente tem um direcionamento tão grande para o funcionalismo público, na minha opinião, você gera um pouco de ausência de produção. Porque quem gera realmente produção de riqueza são os contribuintes, as pessoas que trabalham, empresas, prestam serviço e tal. Sendo que quando você tem uma gama, uma vasta população inteligente, que deixa de empreender, que deixa de advogar, que deixa de fazer as coisas para poder apenas e exclusivamente pensar no concurso público, eu acho que isso pode ficar, acho que o mercado de forma geral pode ficar um pouco carente dessas pessoas. Principalmente porque o funcionalismo público é extremamente concorrido. Você tem aí pouquíssimas vagas, quando você tem uma quantidade boa, realmente são milhares, às vezes até milhões de pessoas participando. O tempo de preparação também desse pessoal. Então assim, eu tenho amigos meus que realmente se frustraram porque passaram 2, 3, 4, 5 anos sem passar em nada, e acabou não sabendo o que fazer da carreira. Isso é muito prejudicial. Porque já pensou se essa pessoa tivesse realmente empreendendo, tivesse advogando durante esse tempo? Aproveite seu gancho para falar de uma coisa muito importante, Vitor. As pessoas que exista um senso de consciência por parte, falo aí para você também, estudante de direito, advogado, que vocês façam as suas escolhas a partir das suas convicções. Que vocês não decidam, não escolham considerando obstinações alheias, porque às vezes o desejo do concurso público nem é do advogado. Às vezes ele é da família, às vezes ele vem de um seio familiar, onde aquilo ali já é algo consolidado. Um sentimento de segurança. Exatamente. Da pessoa tá ali achando que é muito arriscado empreender porque você não vai ter um salário, porque você vai conquistar e lidar você fica com instabilidade. E reitero, já trouxe aqui concurseira, já trouxe aqui concursado, e eu já disse, não tem
problema nenhum. Nenhum. Desde que uma crítica que eu faço às pessoas que fazem concurso de forma geral é você apenas falar que você faz concurso. Mas peraí, você quer exercer qual profissão? É pra quê? O que você objetiva? Exato. Veio uma pessoa aqui, Alcançar. Yasmin, e ela fez, não, eu quero passar na PRF. Eu quero ser, acho que é agente aí eu tiro o chapéu, porque ela quer aquela profissão. Não que não possa acontecer uma migração, Exatamente. mas é como se a pessoa quisesse assim, o que vier veio. Se então... for um concurso, se eu estiver recebendo seguro ali todo mês, está valendo. O que eu chamo a atenção e o que eu acho importante a reflexão é aquela palavra que eu disse a você quando conversamos anteriormente. Consciência. Estejam conscientes dessas escolhas. Saibam com clareza o que vocês desejam para o futuro. Se for o concurso, excelente, se preparem, estudem, vocês vão chegar lá. Se não for, ou se esse desejo não for verdadeiramente seu, repense, porque eu conheço colegas também, advogados, que deixaram o caminho da advocacia de lado em busca do concurso público e que depois se frustraram, porque não era isso que queriam de fato. Você passa, tal, quando você começa a ver no dia a dia, passa um ano... Aí ano e meio, 2 anos, aí você fica meio frustrado. Vai meio refletindo. Então, assim, Exato. todas são escolhas, são situações que... E também, lá na frente, aquele que se frustrou, você não está condicionado a permanecer nessa posição de forma inalterada. Mude, né? Mude. Tome outro caminho e Tome tá tudo outro certo, caminho, faça acontecer. Eu acredito muito nisso, que nós temos a nossa mão, a partir dos nossos esforços, das pessoas que acreditam na gente, das oportunidades que surgem em determinados ambientes ou áreas de formação, a chance de fazer as coisas acontecerem. Então, não se acomode, não se acovardem, não se auto-boicotem. Observem as oportunidades, façam delas caminhos viáveis para que as coisas possam acontecer. Muito bom. O que é que eu queria perguntar a você também nessa questão também do advogado iniciando? Eu digo assim, porque nós somos jovens. É verdade. E acredito que um advogado um pouco mais novo, que esteja saindo da faculdade, ele possa se espelhar nos grandes escritórios, que aí às vezes pode ficar uma distância muito grande, né? Que você entra, aquele escritório maravilhoso, aquela sala bacana, aquela mesa de vidro bacana. Sendo que às vezes é uma realidade tão distante que a pessoa às vezes pode até... Mas não é inatingível. Aí você vê alguém que você, comecei, porque assim, você veio do interior, você passou pelo FIES, né, Isso, no ProUni, desculpe, fez a faculdade, terminou no escritório de advocacia e começou a montar seu escritório. Essa transição de mudança de escritório, eu queria que você falasse um pouquinho para poder mostrar para as pessoas, ó, tá vendo? Ela consegue, tá vendo? Ela consegue, é só fazer. Trabalhei como advogada contratada durante mais ou menos uns 3 anos e meio antes de sair para o meu escritório. Durante todo esse período e antes mesmo dele, eu já vinha me organizando financeiramente. Mesmo com as dificuldades, às vezes o salário não numa condição ideal, mas estava me organizando porque eu tinha um projeto a ser concretizado. E aí o empreender vem muito do idealizar, do operacionalizar e do realizar. O idealizar está lá no plano, no seu coração. Eu desejo aquilo ali verdadeiramente, é o que eu quero concretizar. O instrumentalizar, operacionalizar, é como você vai fazer isso, porque não adianta só ter o desejo sem trabalhar isso de forma estratégica. Então você tem que pensar na parte financeira, porque é uma realidade de gasto que você precisa, você não pode ignorar. Claro. Você tem que ser consciente, vai ter a energia, vai ter a internet, vão ter as despesas associadas a todo esse contexto de trabalho independente. Então, preparar-se com a parte financeira é algo muito importante. O estudo sobre, já que a gente sai da universidade com déficit na parte de gestão, procurar se familiarizar com essas áreas, estudar, entender como é que você precisa fazer na parte de gestão financeira, gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão de clientes, trabalhar tudo isso para que não fique nada solto. E saber que nesse processo você vai errar, porque faz parte. Você não vai conseguir executar tudo perfeitinho dentro de uma caixa de um plano perfeito. Você falou da parte financeira, que eu particularmente é um ambiente que eu gosto muito, a parte de preocupação financeira, planejamento e tudo mais. Então, você começou a trabalhar no escritório de advocacia e já começou a se preocupar com a parte financeira. Comecei sim. Como é que você fazia no seu dia a dia? O que é que você abria mão? O que é que você fazia? Como é que você juntava o seu dinheiro? Como é que era isso aí? Perfeito. Quando eu trabalhava assim, que eu precisava fazer as minhas economias, eu não sempre gosto muito de... Sou cinéfila, adoro cinema. Se eu pudesse ir ao cinema todo fim de semana. Mas eu não podia, porque eu precisava ter o meu dinheiro reservado à parte que era necessário para essas economias. Então eu escolhia um fim de semana no mês para ir ao cinema. Um fim de semana no mês para comer uma comida que eu gosto e que eu quisesse ter a experiência naquele fim de semana de comer. Coisas que eu gostaria de ter feito mais vezes, eu acabei não fazendo porque eu não podia fazer, senão eu comprometia a reserva que eu precisava ter. E se você tem pouco, Vitor, você precisa administrar o pouco de forma inteligente.
Porque se não for assim, você vai continuar no pouco e você não vai ter progresso. Então, eu me organizei financeiramente com o que era possível. Quando chegou o momento da abertura do negócio, eu queria montar, dentro do perfil de cliente que eu atendo, o serviço que eu quero entregar, o acolhimento no atendimento, eu queria um espaço legal. Queria montar a minha sala com tudo que fosse possível fazer naquele contexto. Me organizei, vi condições de empréstimo. Na época que fui fazer o empréstimo para terminar de fazer as coisas do jeito que eu queria, eu disse, meu Deus, me ajude, vai dar certo. Pus o pé, trabalhei e encontrei o chão. Paguei tudo que eu achei que eu não conseguia ali naquele momento, no medo, no desespero. Gente, meu Deus, vai dar certo, vai dar certo. Tá, nessa questão do empréstimo, aí vou abordar para o empréstimo porque é o que mais uma vez que eu gosto de falar. Então, você tinha realmente uma reserva financeira, você tinha algum tipo de conhecimento financeiro no sentido de quê? De onde deixar o dinheiro aplicado, se era na poupança, Não. se algum parente seu, Tem uma pessoa que fazia essa gestão que ajudava também, porque às vezes você não tem como saber fazer com tudo, né? certeza. Teve uma pessoa, a minha família é a base de todas as minhas conquistas. Eu tenho meus pais, meu pai e minha mãe, que vão assistir com certeza, minha irmã Dalila, são fundamentais no meu processo de crescimento. Eles sempre estiveram ao meu lado em todas as decisões, fossem elas principalmente nas mais difíceis. E tenho o meu noivo, Tiago, que também é uma pessoa importantíssima nesse processo. Quando eu conheci Tiago, quando eu estava nessa fase da migração da advocacia como contratada para o momento da abertura do escritório. E Tiago trabalha com investimentos. Olha assim aí, como coisa você. boa. Então, depois marcar um dia para conversar com ele também. Tiago trabalha com investimentos. Ele acendeu em mim, no contexto em que nós estávamos ali nos conhecendo, uma visão que infelizmente eu não tinha antes. Natural, na sua não realidade, conhecia, você não tem como saber. Não procurei me familiarizar claro. nessa parte de aplicação, nada disso, e ele entende disso muito bem. Então ele já passou a me mostrar uma realidade totalmente diferente. As reservas que eu, por exemplo, deixei bastante tempo ali paradas sem me render nada, poderiam ter me rendido o suficiente para eu não precisar do empréstimo. Isso, entendeu? Era esse ponto que eu queria chegar. Então... Porque quando você falou do empréstimo, eu acho que ela devia estar se preparando, porque assim, é algo que eu costumo falar, até quem me acompanha no Instagram sabe. Por mais que você poupe, e que é uma atividade essencial, se você não conseguir fazer seu dinheiro se multiplicar, qual é o grande problema? Inflação. Inflação é uma das maiores perdas de dinheiro que você vai ter, porque é um dinheiro que você não vê. As coisas vão ficando mais caras, seu dinheiro vai perdendo poder de compra e você acaba não realmente fazendo com que ele compre as mesmas coisas. E com investimento você pode fazer isso, você pode se blindar, se proteger um pouco. Então, se a pessoa tiver um pouquinho de conhecimento financeiro, já consegue melhorar muito esse cenário. E aí é isso que eu queria lhe perguntar. Nessa parte do empréstimo, você, assim, teve que colocar alguma coisa em garantia? Foi um empréstimo familiar? Foi um empréstimo com o banco? Eu digo isso porque isso pode ser também uma realidade de muita gente, para outras pessoas. Foi um empréstimo com o banco. Foi um empréstimo feito com o Banco Itaú. Eu apresentei a realidade que tinha em termos de rentabilidade, porque quando eu trabalhei como advogada contratada, eu não trabalhava de forma exclusiva. Então, eu tinha a minha cartela de clientes e eu recebia também por demandas que eu administrava de forma independente. Então, eu tinha rotatividade financeira na minha conta. E isso me oportunizou uma condição de crédito viável junto a uma instituição bancária. Legal. E aí, eu fiz o empréstimo, fiz o que eu queria fazer, da forma que eu desejava fazer, me organizei, minha projeção era que eu quitasse esse empréstimo com 1 ano. Eu não queria ficar, era num número bem maior de parcelas, mas eu queria me organizar para que eu tivesse com condição de pagá-la até o fim do ano. Com 6 meses eu paguei o meu empréstimo. Que bom. E as coisas funcionaram. Então, as condições não vão ser ideais para que você tome as decisões que você precisa tomar na sua vida. Isso é muito bom de ouvir, porque eu vejo muita gente querendo, não, vou deixar de fazer isso quando eu conseguir comprar aquilo outro. Eu vou fazer aquilo. Gente, se você tem um ambiente todo perfeito, você está atrasado. É verdade. Eu aprendi isso com uma pessoa chamada Thales Gomes, é um grande, ele é muito conhecido no Brasil, principalmente com startup, foi ele que criou a 99 Táxi. Então, bilionário. E ele começou fazendo com bicicleta. Ele começava a fazer o teste do produto dele com bicicleta. Ele ia lá para poder saber, porque a única coisa que ele queria era o quê? Era linkar, era conectar alguém que precisasse de uma carona com alguém que pudesse dar essa carona, que seria um taxista ou alguém. Então ele linkou essas duas pessoas. Ele teve que testar. E só depois de muito tempo foi que o ambiente estava perfeito. Se ele esperasse ter a tecnologia, ter os carros, ter o software, ter tudo para só poder lançar, não teria lançado. Então foi o que ele falou. Se o seu ambiente, se o seu projeto, se o seu serviço ele é perfeito, ele está atrasado, porque já devia ter lançado há muito tempo. Então, assim, não dá para você esperar o ambiente. Já pensou se eu fosse esperar? Pronto. Aqui a Ana Carla sabe, Fabiano, todo mundo aqui, como é que foi a confusão de cenário, de não sei o quê, de câmera, de áudio e tudo mais.
Mas se a gente fosse esperar a perfeição para poder começar, não começava nunca. É verdade. Quem produz conteúdo no Instagram, quem produz conteúdo no YouTube, vieram várias pessoas aqui que produzem conteúdo no Instagram, no YouTube, que falaram isso. Não, eu comecei com a câmerazinha bem pequenininha, tava ali e tal, ali. Se a pessoa fosse esperar fazer um curso de oratória, fazer não sei o quê, para só depois disso começar, tinha perdido muito tempo de crescimento. É verdade. Então, várias pessoas grandes relatam um pouco isso. Então, você foi o que todo mundo faz. Quer dizer, todo mundo nem tanto, né? Se organiza financeiramente, tem muita gente que não se organiza, mas fez um empréstimo. Eu quis pegar um pouco desse empréstimo, por quê? Porque às vezes isso pode não dar certo. Com certeza. Né? Às vezes pode acontecer de você realmente não vir a pagar e tal, mas você teve um pouco de coragem. Vou lhe fazer uma pergunta que eu vou ter que fazer. O grau de comprometimento, uma pergunta bem rápida. Você tinha mais dinheiro guardado ou você pegou mais dinheiro emprestado? Eu tinha mais dinheiro guardado. O que eu peguei foi para complementar, para executar. É isso que eu tô dizendo. Eu nem precisaria ter pego. Perceba, foi uma escolha realmente arriscada. Entendi. Entendeu? Eu não precisaria ter pego, mas eu teria montado dentro de uma logística diferente do que eu desejava. Mas o ponto dessa pergunta era escutar essa resposta, sem nem saber, até porque nem sabia disso, mas por que eu digo para as pessoas? Tem gente que quer fazer empréstimo, ou comprar uma casa financiada, alguma coisa assim, não tendo nem 20% do todo. É verdade. Então como é que você vai comprometer durante 10, 15, 20 anos na compra de uma casa, por exemplo, se você não consegue nem ter 20% daquilo? Isso foi uma coisa que o Tiago me ensinou. Olha aí, boa, agora eu gosto quando assim. O Tiago me ensinou, ele disse, a gente quando estava maturando o contexto lá para as tomadas de decisões que eram necessárias naquele contexto, que ele sempre esteve muito presente em todas essas decisões, a primeira pergunta que ele fez, o que você tem guardado, as suas economias, é maior do que o valor que você vai buscar do empréstimo? Boa. Enquanto? Vamos maturar isso aqui para que você não constitua uma dívida que nem com as suas reservas você possa pagar. Então, é uma coisa que me chamou muito mais atenção. E hoje, o tempo passou, né? As coisas, nós noivamos, na época nós éramos apenas namorados, as coisas caminharam nesse sentido, e ele sempre está me instalando aí novos caminhos. Ele disse que quando eu deixo dinheiro guardado, eu estou perdendo dinheiro, essas coisas assim. É normal. Mas é bom, né, ter uma pessoa... Demais. Eu digo que minha esposa, a gente Alguém que entenda. Não, eu digo assim, a construção de vida, eu acho fantástico quando você constrói com alguém logo do início, que pegou essa fase, é muito legal. Sendo que minha esposa é do mesmo jeito, no sentido ao contrário, ela não sabe, na verdade, nada nesse quesito. Eu vou lá e dou um puxão de orelha, porque ela faz psicologia, tá fazendo coisa, ela é doida pra ter a clínica dela, se você vai ter. Mas ela produz conteúdo no Instagram, você vai começar a ter renda, vai começar a juntar o dinheirinho, e a gente tá começando a pensar nisso. É construção. Exatamente. Não tem como ser de uma hora para outra. Aí já pensou, se você não tivesse essa condição financeira, essa ideia, que pegasse um empréstimo muito maior, fosse realmente trabalhar e não conseguisse realmente... E aí o que acontece? A problemática em torno do empréstimo, na minha percepção, obviamente, poderia ter dado errado comigo também, certo? Mas o que eu acho que às vezes onde reside realmente o problema. As pessoas são muito imediatistas. Nós vivemos numa geração que as coisas é tudo para ontem, né? E tudo muito rápido, começa e acaba muito rapidamente. O interesse também. Então, às vezes, você quer se iniciar, tem um projeto que você deseja concretizar, mas você não tem persistência nem perseverança para estar ali durante o tempo que é necessário estar para você colher os frutos disso. Então, desejo abrir o meu escritório, quero ter o meu espaço. Você nem se preparou ainda em termos de entender com o que é que você quer trabalhar, nem tem um know-how em relação ao cliente, nem tem um número X de pessoas com quem você já trabalhou, para quem você já trabalhou, que possam viabilizar a prospecção de novos clientes, porque eles são os maiores prospectadores dos nossos clientes. E aí você se lança no empreender, no abrir o negócio sem nada disso. E ainda faz um empréstimo. Pronto, você começa devendo 2 vezes. Porque é o seguinte, quando você empreender é um ato de arriscar. E essa é a minha grande frase das pessoas que eu convido para cá. Eu não quero trazer aqui empresários, eu quero trazer empreendedores. Mas como assim, Vitor? Pessoas de coragem. Pessoas que realmente quiseram mudar, quiseram fazer alguma coisa diferente e começaram a ter êxito. Não precisa ter êxito imediatamente. Que é o grande problema que você falou, nossa sociedade é extremamente imediatista, quer as coisas de última hora, acha que se não deu certo em 2, 3, 6 meses já está na hora de acabar, e não é assim, você tem que ter um pouco de perseverança também. E advirto, sempre falo sobre isso também, minhas colegas advogadas sabem disso, eu sou uma entusiasta da minha profissão, sou apaixonada pela advocacia, mas não a romantizo. Legal. Ela não é uma profissão fácil, ela é uma profissão extremamente desafiadora, ela nos coloca à prova diariamente, ela é extremamente gratificante e aqueles que verdadeiramente se reconhecem no exercício são gratificados todos os dias com os resultados desse trabalho.
Então, não romantizar é ter aquilo que eu conversei com você, é ter consciência. Verdade. A partir da consciência, você vai saber dirimir as dificuldades, administrar essas dificuldades de modo a transpô-las e fazer disso algo para lhe motivar a ir mais adiante. Acho que você trabalhar com afinco, se especializar, focar em alguma coisa, você tende a melhorar. Algo que eu não lhe perguntei foi a sua especialidade dentro do direito. Pronto. Né? Eu tenho de formação complementar uma especialização em Direito Civil e Processual Civil pelo FRN. Tá. Mas as minhas áreas de atuação hoje, maciças no meu escritório, é Direito Previdenciário, Previdenciário, Direito Administrativo com foco em Direito Público. O que é o Direito Público? Eu trabalho com muito servidor público nas 3 esferas: servidores federais, servidores estaduais, servidores municipais. Maciçamente a gente demanda com esse público lá no escritório e a Previdência Social também no regime geral, que é o INSS, e no regime próprio, que são os regimes dos entes federativos. Por exemplo, aqui no estado nós temos o IPERN, que é o regime próprio de previdência dos servidores públicos do estado. Temos o IPREV, que é o regime próprio dos servidores públicos do município de Natal. Então, a gente atua nessas frentes dentro da matéria previdenciária também. Não, entendi. Eu falo de previdência porque realmente é algo que está também ligado à parte de investimentos, porque eu particularmente eu sou um defensor da ideia da pessoa mesma, através dos investimentos, produzir sua própria aposentadoria. Né? Porque é possível, as pessoas conseguem fazer. Muita gente ainda tem um pouco daquela máxima de que tá doida para se aposentar porque acha que agora está resolvido. E às vezes você tem um declínio de qualidade de vida porque às vezes certas remunerações não vão ser pagas porque você está aposentado. No seu caso aí, na questão dos servidores, você vê as pessoas, entre aspas, mais felizes, com mais dinheiro no bolso, digamos assim, quando se aposentam ou antes de se aposentar? Antes de se aposentar. Na verdade, a problemática em torno da matéria previdenciária para as pessoas que vêm até mim, que procuram os serviços jurídicos especializados, algumas, isso mudou um pouco desde a reforma da Previdência, que foi implantada em 13 de novembro de 2019, em âmbito federal. Mudou o que eu digo, porque quando a reforma foi implementada, as pessoas tiveram um estalo de dizer assim: meu Deus, as coisas mudaram, eu não sei nem qual é a minha realidade previdenciária, não sei nem quando é que eu vou me aposentar, não sei nem quais são as condições dessa aposentadoria, nem a modalidade. Aí elas se atentaram para previamente procurar entender esse cenário. Antes disso, as pessoas só vinham procurar saber sobre a matéria previdenciária quando já tinha passado do tempo de se aposentar. Aí a gente tem que lidar com esse cenário, às vezes, numa situação tanto quanto complicada, que poderia ter sido pensada de uma forma mais estratégica para oportunizar um benefício muito delicado, melhor. Né? Tem tempo de contribuição, valor, amortização, não sei o que, tem um monte de... Tem a questão dos recolhimentos retroativos, que algumas pessoas, às vezes, passam um determinado período de tempo sem recolher, trabalhando, mas não recolheram. Aí, às vezes, esse tempo faz falta lá na frente, quando você deseja se aposentar. E lá vamos ver a situação dos recolhimentos retroativos. Como é que seria, quais seriam as taxas, as multas que você pagaria em torno disso. Então, é uma questão sensível, que merece atenção das pessoas, para que não se busque saber a respeito apenas nas portas da aposentadoria, ou para que não se busque saber do auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, quando você adoece, para que você procure se inteirar disso de forma prévia, trabalhar com antecedência, não apenas de forma repressiva. Agora, por exemplo, aí vou fazer uma pergunta até pessoal, até porque eu nunca contribuí. Perfeito. Eu sempre tive minha atividade e tal, particularmente eu não me vejo no futuro com essa dependência, não é com arrogância, longe disso, mas que eu não me ative a isso porque eu sempre quis construir meu futuro, ponto. Para alguém que é de forma tradicional, carteira assinada, tem lá e tal, quanto tempo, assim, hoje em dia, principalmente após a mudança, né, com a aprovação, quando é que ela deve começar a se preocupar com isso, assim, quanto tempo, qual a idade? Pronto. Pergunta sensível, por quê? Porque para aquelas, vou explicar em 2 cenários para facilitar. Eu vou responder como eu sempre respondo. Depende de muita coisa. Depende, vou explicar em 2 cenários distintos para que fique claro. Tá. Antes, existe aí o cenário dos trabalhadores, das pessoas que contribuíam para a Previdência Social muito antes da reforma da Previdência ser implantada lá em novembro de 2019. Para essas pessoas, nós temos aí as questões que envolvem as regras de transição em relação a algumas modalidades de aposentadoria, principalmente a aposentadoria por tempo de contribuição e a por pontos, que deixou de existir com o advento da reforma. Para aqueles que passaram a contribuir para a Previdência Social a partir de 13 de novembro ou depois dessa data de 2019, para essas pessoas o cenário de aposentadoria pode ser a modalidade especial ou por invalidez, mas via de regra vai ser a por idade.
Aposentadoria por idade para homens, 65 anos de idade. Depois, se ele passou a contribuir, depois que a reforma foi implantada, 20 anos de tempo de contribuição, tem que ter esse tempo. A mulher tem uma regrazinha de idade progressiva, que aí é muito detalhe para eu explicar aqui. Não, até porque eu queria saber essa parte um pouco mais, da pessoa entender um pouco de forma mais geral. Não tem como você dizer exatamente. Não tenho como dizer e nem precisar, mas pronto. Para essas pessoas que começaram a contribuir para a Previdência depois da reforma, maciçamente a modalidade de aposentadoria vem aí a ser a aposentadoria por idade. E aí essa aposentadoria por idade, o cálculo do valor do benefício, por exemplo, que você vai ter, vai depender do histórico de contribuição que você teve, do valor desses recolhimentos. Tudo isso vai ser considerado. Antes, uma coisa importante que mudou com o advento da reforma. Antes da implementação da reforma, para o cálculo do benefício eram utilizadas as 80 maiores contribuições. Porque aí, se você tivesse alguma contribuição no valor menor, ela era descartada e computava-se para o cálculo as contribuições de maior vulto. Agora, depois que a reforma foi implantada, todo o seu histórico de recolhimento vai entrar para o cálculo do seu benefício. Isso pode ser positivo, a depender de qual seja o histórico de recolhimento, se for com alíquotas sobre um salário, um salário diferenciado, que não o salário mínimo, ou pode ser negativo, se todas as suas contribuições tiveram como base o salário mínimo. No mínimo, uma pessoa se aposentou hoje com o salário mínimo, que atualmente é R$ 1.212. E aí, no máximo, nós temos o teto da Previdência, que está R$ 6.000 e poucos. Então, mais do que isso, também você não vai se aposentar lá. Pronto, essa é a minha maior crítica quando eu falo com relação aos investimentos. No ano passado eu fiz uma live, né, no Instagram, comparando a possibilidade que você tinha ao se aposentar com fundos imobiliários, que é um tipo de investimento específico, não preciso nem abordar aqui, e você fazer um paralelo com o INSS de forma geral. E as grandes vantagens, para mim, foram duas. Primeiro, o acumulado que você tem ao contribuir não fica em sua posse. Você só se acumula, aquilo ali fica lá para o Estado para que ele lhe pague. E qual é o grande detalhe? Você tem uma perda gigantesca quando você se aposenta. Você tem que ter realmente algo mínimo e você só consegue receber aquilo de forma mensal. Digamos que você precisa de um acumulado para poder comprar alguma coisa, você não tem. E quando você tem um patrimônio que é seu, investido, você tem acesso. Então, por exemplo, eu fiz esse comparativo porque assim, fundos imobiliários, eles possuem esse condão de pagar rendimentos de forma mensais. Então, você conseguia fazer uma carteira de investimentos no setor imobiliário e que lhe rendesse rendimentos mensais, que seria uma espécie de aposentadoria. Entendi. Você teria algo todos os meses. Então, se você pegar o acumulado, que você somar todo o tempo de contribuição e somar tudo que você poderia investir, você vê a diferença de patrimônio e de receita. Então, por isso que eu bato tanto nessa possibilidade também. Eu sempre adoto muito a questão da realidade. Eu não quero que você deixe de contribuir. Principalmente você falando sobre isso, você vê que é sim possível, tem a parte social da coisa, né, de ajudar pessoas mais prejudicadas e tudo. Mas invista também. Tenha conhecimento financeiro. Comece também, porque, cara, eu vejo o quanto é gratificante você ver pessoas que estão realmente construindo um futuro melhor através dos investimentos e um pouquinho de organização financeira, né? Exatamente. Nesse ponto, voltando para a Previdência, você não respondeu a idade. A idade para... Assim, para a pessoa... Sim, para começar. Isso, você chegou a dizer assim que não deixe só ficar perto de se aposentar, mas quando é que eu devo começar a me preocupar? Começou a trabalhar, se é seletista, carteira de trabalho assinada, iniciou um vínculo, eu acho que já é importante você verificar, primeiro, se esses recolhimentos feitos em decorrência do vínculo empregatício estão sendo encaminhados para a Previdência Social. E como é que verifica isso? Como é que verifica? Nós temos uma plataforma hoje, chamada Meu INSS. Essa plataforma, você acessa pela internet, normalmente. Nela, o login de acesso é o CPF do segurado e você pode... Não sabia nem a pauta, que legal. E você pode, através da própria plataforma, existem alguns mecanismos para você gerar uma senha provisória de acesso. Normalmente, você tem que responder um questionáriozinho previdenciário sobre experiências de emprego, locais onde você trabalhou, quanto foi o cálculo sobre o seu último recolhimento, questões desse tipo que o segurado, de posse da carteira de trabalho, tem como responder esse questionário. Caso, por qualquer razão que seja, ele não consiga gerar essa senha provisória através da internet, ele pode ir a qualquer agência do INSS e solicitar essa senha de acesso provisório. Por que essa plataforma é tão importante? Porque através dela, a gente consegue acessar todas as informações da vida previdenciária daquele segurado. Mas é porque você olhar direitinho, é muita gente. É muita gente para você ter esse banco de dados, né? Exatamente. Então... E nós tivemos uma mudança, inclusive, recente, com relação à prova de vida, que era uma crítica que eu tinha há muito tempo, dos procedimentos, o quão ultrapassado estava o procedimento de prova de vida dos aposentados e pensionistas do INSS. Na agência, que a cada ano, na data de aniversário, aquele segurado, aquele pensionista tinha que ir a uma agência bancária, às vezes cadeirante, às vezes já inválido, sem poder
vegetando, tendo que ter um deslocamento até uma agência para comprovar a vida. Recentemente, nós tivemos aí uma portaria publicada agora em fevereiro, se eu não me recordo o número, e essa portaria, ela determinou a mudança do processo de prova de vida por parte do INSS. Agora, não será mais o segurado que terá que ir ao banco, a agência bancária, fazer essa comprovação. O INSS assume essa responsabilidade através de dados, comparação de dados federais com a Receita, estaduais, municipais, privados. É porque, tipo, certidão de óbito, você morreu, certidão não, tá lá a informação, Exatamente. né? Então é só confrontar tudo isso. Faz essa verificação de dados somente nas situações em que não for através desse procedimento viável essa comprovação de vida, aí o segurado ele vai ser notificado pela Previdência Social para apresentar essa comprovação preferencialmente de forma remota. Porque hoje em dia a gente viu com a pandemia, principalmente, Exatamente. você viu quanto é possível você exercer certas atividades de maneira online, digital, com a videoconferência, alguma coisa assim. Então, eu acredito que seja o caso desse aí agora, Exatamente. né? É porque também quando acontece, ver até notícia em blogs e em notícias e tudo mais, tipo, pessoas que ficam recebendo a remuneração de alguém que já faleceu, golpes, tudo fraudes, mais, né? As fraudes que... Então isso nada mais é do que a tentativa de evitar fraude, mas acho que você acaba mais prejudicando do o segurado. que... Isso. A né? pessoa que está ali, que se vale do benefício previdenciário, às vezes numa condição de vida já assim, bem debilitada, e você é submetido a esse desgaste para poder receber o benefício que você já adquiriu o direito ao longo da sua vida, como com as contribuições que você verteu. Então, que o INSS assuma esse protagonismo nessa verificação, para que o segurado não seja exposto a esse desgaste. Porque realmente deve ser... Já presenciei muitas situações, cadeirante. Uma vez estava numa agência bancária quando vi uma pessoa entrar numa maca, numa instituição bancária para comprovar a vida. Aí, não, mas é possível com o procurador, com o advogado. É possível, mas nem todo mundo pode. Nem todas as pessoas podem se valer da contratação do serviço de um profissional advogado para realizar esse tipo de diligência. Então, a pessoa vai sim sair da sua residência, vai de maca, vai de cadeira de rodas para se apresentar e comprovar que está vivo. Então, é uma coisa assim extremamente desgastante e que precisava mudar. Agora, uma pergunta até como leigo. Na hora que a pessoa deixa de se apresentar na prova de vida e tal, automaticamente ela já deixa de receber o benefício no mês seguinte, assim, pouco tempo depois? Normalmente, o benefício é suspenso. Caramba. Ele é suspenso. Tanto é que essa portaria que foi publicada, ela estabelece que o INSS ele vai ter até o dia 31 de dezembro de 2022 para implementar todo esse procedimento de prova de vida com a verificação de dados. Durante todo esse período, até o término do prazo para implementação de todo o procedimento, nenhuma pessoa que deixe de realizar o procedimento formal de diligência na instituição bancária para comprovar a vida pode ter o benefício suspenso, porque o protocolo é esse, suspensão. Entendi. Até que a pessoa diligencie até a agência bancária para poder se apresentar e reativar o benefício. Então, assim, retomando aquela questão da idade. Então, eu acredito então, assim, quando a pessoa fica perto dos seus 50 anos, Isso. né, acho que já valeria a pena você... Já valeria a pena começar a procurar as informações a respeito do seu histórico, ver o que é que tem consignado lá de contribuição, porque é muito comum pessoas que vertem contribuições para a Previdência Social através de carnê, por exemplo, que é um Aquele carnezinho. carnê que você compra em qualquer Pronto, canto, aquele né? carnezinho laranja. É muito comum, isso é uma falha da plataforma de dados da própria Previdência, algo que é corriqueiro, que essa pessoa que contribuiu com o carnê, quando ela vai verificar o histórico de contribuição dela no banco de dados do INSS, aquele período do carnê não está computado. Caramba. No CNIS, que é o cadastro das informações Ela vai ter sociais que pegar daquela pessoa. comprovante, não sei o quê. Aí, tudo exatamente. isso, né? Acontece muito de se a pessoa não tiver guardado esse período dos carnês, esse tempo ser perdido. Esse tempo de contribuição. Então, a comprovação dos carnês é o que torna viável o procedimento de averbação. Porque aí você tem a comprovação daquele tempo e diz, olha, corrija-se o meu extrato previdenciário, porque está faltando esse período aqui, eu tenho a comprovação do recolhimento. A pessoa, uma senhora, por exemplo, que paga isso com frequência e vai lá e rouba, queima, perde, pega fogo, sei lá. Muito perde aquele ali, comum. cara. Outra coisa importante, acho válido destacar essa informação para as pessoas que, como eu vejo muito isso no meu escritório, recebo muitas pessoas com situações desse tipo, parar de contribuir para a Previdência Social. Já completei o tempo, já tenho 65 anos homem, já tenho Parei de contribuir, pronto, 15 anos, não estou mais nem aí, porque eu já preenchi os requisitos, vou dar entrada daqui a 2, 3 anos, eu dou entrada, dá tudo certo. Aí passa esse tempo todo sem verter nenhuma contribuição para a Previdência Social, e chega lá para dar entrada do benefício, você tem a idade, você tem o tempo mínimo de recolhimento, mas você não se aposenta porque você perdeu a condição de segurado.
Porque existe o período de graça, que é o tempo que você pode passar sem verter contribuições. Mas da época de faculdade, quando era previdenciário, eu acho que não é matéria obrigatória, né? Era não, a minha foi facultativa. Tá vendo? Aí eu lembro desse período de graça, de transição, de não sei o que, não sei o que, o caramba, enfim, E você perdendo essa condição de segurado, você não se aposenta. Aí você vai ter que ter novamente ali o cômputo do tempo, proporcional que seja, para recolher novamente, para reaver a condição de segurado, para poder se aposentar. Gente, invista, pelo amor de Deus, é muito bom, é muito fácil. Não é fácil não, mas é bom, rapaz. É porque eu gosto de trazer essa realidade também, porque você tem essa realidade tradicional do INSS, que, repito, é ok e tal, mas hoje em dia tá muito mais fácil. Ó, casou com o nosso patrocinador, com a Wise. Mas eu digo assim, eu falo disso independentemente do patrocínio até, é porque é importante. Você agora com seu futuro esposo, você vai ter esse hábito investidor, porque ele vai ter essa ligação. E aqui eu gosto de enfatizar isso, da importância da pessoa pensar na construção do seu futuro, seja do ponto de vista profissional, como você, rapaz, eu não sei investir, mas eu sei que se eu gastar mais do que eu ganho, vai dar erro. Exatamente. Então, pelo menos eu guardo. Só que você já fazer isso já é metade que muita gente, porque eu já cansei de ver pessoas que saíram da faculdade, gastaram uma grana para poder montar um escritório bem arrumadinho e tal, achando que vai pingar cliente aí. Na porta. Olá, tudo bem? Eu tô precisando resolver coisa tal. Você tem que se preocupar primeiro em ganhar dinheiro, ter uma cartela de clientes, para depois começar a fazer, né? Você chegou a ter algum problema com relação ou presencial, alguém assim que realmente teve problemas financeiros, alguma coisa assim, por coisas como essa? De não conseguir se estabelecer, de acabar tendo que fechar um escritório? Já sim. Pessoas que começaram, que se anteciparam, acabaram não visualizando a importância de você primeiro construir esse know-how com o cliente, de se organizar financeiramente, e deram logo o estalo, abriram logo o escritório, montaram tudo, estava lá dentro, mas não tinha como trabalhar porque não tinha cliente. Aí acaba não vingando, aí se frustra. Aí diz que o ruim é a profissão. Que a advocacia não presta, que é isso, que é aquilo outro. Você tem que também se colocar na posição de observar as suas ações. Verificar se elas estão sendo adotadas, se as ações que você está executando, elas estão alinhadas com algo projetado para funcionar. Porque se você tomar decisões que lhe coloquem em situação de risco, que vá comprometer o êxito daquele projeto que você tem em mente concretizar, você está assumindo um risco que você poderia derimir, você poderia fazer de uma forma diferente, poderia esperar mais um tempo. Não é nada para ontem, gente. Advogar não é para ontem. Leva tempo. Você tem que plantar para você ter a paciência de regar, para você colher. Uma coisa que eu queria até lhe perguntar, se você tem esse tipo de estratégia, porque é algo que eu vejo muito advogado reclamando um pouco, porque assim, as ações judiciais demoram muito tempo, acontece. Como é que fica a manutenção financeira durante esse tempo? Se você recebe alguma coisa mensal, como é que é feito isso? Pronto. Eu tenho alguns contratos fixos de assessoria jurídica sindical e tenho também, eu desenvolvo muito no meu escritório a política de consultoria. E trabalho muito com demandas na esfera administrativa. Então, além do judicial, a judicialização, na verdade, eu só chego a ela, principalmente nas demandas administrativas, nas demandas que envolvem direito previdenciário, quando eu não tenho caminho de resolução na esfera administrativa. Porque elas acabam sendo mais céleres, mesmo com os déficits do INSS, de negligenciar a avaliação de alguns pedidos por um determinado período de tempo, mas se for viável a resolução na esfera administrativa, é mais interessante para o cliente, mais interessante para o advogado. Então, a parte de consultoria, as consultas no meu escritório, elas são pagas. A depender de qual seja a realidade do cliente, a gente adapta para ver se é viável uma remuneração aqui no início do serviço ou algo com êxito no processo administrativo. Legal. A depender do perfil do cliente, a gente institui uma política de cobrança inicial dos honorários para fins de ajuizamento da ação, que tem muitos escritórios que não trabalham com essa cobrança inicial para o protocolo das demandas, trabalham apenas sobre o êxito. Essa não é uma política do meu escritório. É porque é difícil, assim, você tem que ter uma solidez financeira. As ações judiciais, elas demoram hoje, Vitor, e sendo assim, bem franca, eu vou falar de uma estimativa no Juizado Especial Federal, que já é uma realidade de tramitação mais célere, numa ação que envolva o INSS, você tem aí 2 anos para você conseguir oferir uma quantia daquela demanda judicial. Então, você não pode contar só com isso. Você tem que instituir outros serviços que lhe oportunizem no seu espaço de trabalho a rotatividade financeira que você precisa ter para ele se pagar. Tá ótimo. É por isso que eu digo, gente, invista, procure nosso amigo aqui, veja a sua situação financeira também para poder realmente
que vai se aposentar. Nosso tempo acabou. Olha, acabei de ver aqui, muito rápido. Mais uma vez agradecer aqui a sua presença, as suas palavras, o seu tempo. Eu acho que aqui foi mais uma vez um programa aula, que a gente, quem participou aqui com a gente pôde participar. A cadeira está aberta, está disponível para você, fique à vontade. Então, pessoal, agradeço aqui a presença de todos, estamos aqui com a Hortência. Nos sigam nas redes sociais, siga também na rede social. O YouTube também está com todo o vídeo, toda quinta-feira sai aqui na TV, na sexta-feira sai no YouTube também, então quem porventura não tiver condições de assistir ao vivo, né, aqui no dia na TV, assiste no YouTube também, que é muito bom, beleza? Então fica para a próxima, valeu! Realmente Cast. Oferecimento Bioextratos Cosméticos Naturais e Wise, agente autônomo de investimentos contratada ao BTG Pactual.